Olá pessoal, eu sou o Filipe Lopes, estou aqui para gravar a segunda parte da revisão da minha vitória no MTT Zoom Hyper Turbo e falta também ali Progressive QO. Ahm, Vamos já passar à ação. Houve aqui um hiato um bocado grande entre a parte 1 e a parte 2. Espero acabar, entretanto, esta revisão muito em breve. Vamos já passar à ação para não estar aqui a gastar mais do vosso tempo. Um, a próxima mão assim mais interessante é esta aqui, voltando aqui um pouco ao início da mão. Há aqui um jogador bastante lúcido, um jogador 38-26, está a abrir 71% do botão. Um, e aqui vamos ter contra este jogador necessariamente e contra esta posição, já de si, um range muito largo de defesa da blind. Aqui vendo o fecheiro que eu tenho para o meu novo curso avançado de MTTs, que tem ranges para servirem de um guia para, para vocês seguirem. Não há risca, que a ideia dos ranges não é ser um guia para seguir à risca, mas é terem um plano geral contra jogadores desconhecidos. Um, e neste caso é a defesa da Big Blind contra Open do botão com stack entre 25 e 40 BBs. O que está a verde é tribet por valor, com eventualmente um combo em trap para induzir a ação, se bem que isso acho que é um pouco opcional e se calhar só tem mais interesse contra regulares. O que está azul são mãos que vocês podem, não quer dizer que tenham de o fazer, mas podem fazer tribet chove com menos de 30 BBs, porque normalmente esse tribet chove vai ser lucrativo, a menos que o jogador seja mesmo muito tight do botão, coisa que cada vez menos é uma realidade, mas pronto, havendo esses jogadores têm que ter alguma cautela a usar todas estas mãos com tribete de chove. Depois o que está a laranja é então defesa mesmo contra um Open 3x. Um, o que está aqui, não sei se é castanho, enfim. Esta cor aqui é defesa até um Open 2.5x. O que está a vermelho é call no geral, tribete com quartos combos. E o que está amarelo é defesa contra mini-rays e o que está a branco é no geral de fold. Estes ranks são baseados em GTO, mas têm aqui umas nuances que eu próprio editei para haver aqui uma adaptação àquilo que eu acho ou que eu considero do field. E pronto, acho que é um bom ponto de partida que vocês têm aqui, é este tipo de range. Aqui neste caso, este jogador abre 71%. Ele está a abrir um pouco mais do que aquilo que é comum, por isso se calhar até contra este jogador podemos abrir um pouco mais do que aquilo que está ali. O Dama 9, como podem ver, mesmo contra um Open 3x, é uma mão que é lucrativo defender. Eu sei que muitos de vocês ainda não defendem com o range tão largo como está aqui. Pelo menos os meus alunos os alunos que eu tenho tido, vejo que eles ainda não têm a defesa da blind bem afinada, ainda não defendem com o range tão largo como deviam, e isso no geral acaba por ser uma realidade. Mas pronto, mas é algo que vocês podem ir alterando e eu espero também com os meus vídeos ajudar nesse sentido. Depois, em relação ao pós-flop, eu checo aqui, o adversário faz a c-bet e aqui eu não sei bem o que é que fiz, mas é o tipo de situação que acho que vai ser lucrativo fazer um check raise em bluff. E vou aqui colocar a mão no Flopzilla para verificarmos então essa possibilidade. Eu acho que no geral este é o tipo de jogador que vai se betar imenso. Aliás, aqui em posição ele se beta 89% em 9 mãos. Certo, não é uma amostra enorme, mas 89% em 9 mãos significa que ele só checou, só fez checkback uma vez. Aqui no NoteCaddy posso tentar ver se tem aqui alguma informação do que é que ele checou. Miss C bet in position. Pair board. Ok. Para ele com As 7 deu checkback em Rei 9-9. Essa é a única informação que nós temos. Temos aqui C bet com top pair top kicker. E não sabemos muito mais sobre isto. E daqui ao Flopzilla. Já pus aqui os dados anteriormente. Tenho aqui Dama 9, portanto Dama de espadas 9 de pausa aqui nas net cards. Vamos pôr a nossa mão.
Depois coloquei aqui o vilão com o resto de 71%. Seria 71% se não tivesse ali já isto aqui, este valor 69.6 está afetado pelas cartas que já foram aqui colocadas. É claro que o range pode não ser tão largo, mas para já a informação que temos é esta do adversário. Vamos seguir um pouco por aqui. Eu coloquei o acima a quase tudo, que acho que é o que faz sentido aqui para este tipo de jogador, que deverá ser recreativo e que parece que em posição se beta praticamente tudo. Eventualmente com aquela informação podemos pôr aqui alguns ace no range de cheque dele. Portanto, se eu for aqui editar, posso tirar aqui, ou melhor, acho que já tinha tirado há pouco. Deixar ali algumas combinações dos melhores ace às valete e às dama. Ok, esse ele está a betar 90%. Também já editei aqui Pocket Pair below top pair, portanto coloquei o a betar 9 e 8 e a dar check back com damas, valetes e 10-10. Isto aqui também é um pouco opcional. Eu acho que aqui se calhar faz mais sentido checar as damas, os valetes e os 10-10 do que os 9 e os 8, porque são os mais vulneráveis. A situação é essa, não quer dizer que o jogador vá ter muito isso em conta ou não. Aqui o top pair, ou melhor, o middle pair, também coloquei-o a checar os middle pairs piores, com um kicker pior. Depois ele teoricamente levará mais call de mãos melhores ao betar essas mãos, mas pronto, lá está. É sempre difícil perspectivar o que é que o adversário poderá estar a fazer, mas pronto, temos aqui a indicação que ele está a se betar 90% das vezes. Aqui neste caso ele está a betar cerca de meio pote. Eu se quisesse dar aqui o check raise, normalmente faria um size à volta de 3 vezes o que ele está a fazer, por isso seria mais ou menos o valor do pote, este valor de 1328. Se eu fizer aqui um check raise nesse valor, eu preciso que esse check raise, eu preciso que ele fold mais de 50% das vezes para esse check raise ser lucrativo. Por isso, o que é que eu vou verificar agora? Agora que temos o range de c-bet dele, vou editar no Flopzilla com o que é que ele vai continuar versus o meu check raise. Ok. Eu vou assumir que ele vai foldar quando não tem absolutamente nada, portanto aqui este valor de 35%, e tenho que tirar aqui embaixo também. Backdoors, flush draws, não parece que ele vá assim dar call. Headshot eventualmente é possível. E sai, acho que no geral é o tipo de mão que, levando check raise, sem ele ter informação do adversário, um jogador recreativo, no geral não vai dar call. E engraçado que isto aqui não alterou nada, não sei, é estranho. Isto devia aqui alterar. Devia aqui alterar. Ok, tive mesmo que alterar ali o ace e tirar mesmo o pisco. E assim fica ali o range todo sem o ace, get shot mais par. Ok. Ok, weak pair. Aqui a grande questão neste tipo de spots é se o adversário vai ou não vai continuar aqui com um par fraco. Eu acho que ele vai fazer fold aqui Duques Eternos, se ele se betou. Acho que vai fazer fold. 4x, enfim, tem alguns altos, mas acho que quinas e cenas, por exemplo, acho que é o tipo de mão que provavelmente ele vai fazer fold. Por isso eu acho que estamos aqui a colocar num cenário em que estamos próximos do break-even. Basicamente, se ele defende todo este range, portanto ele está a defender um bocadinho mais de 50%. Portanto, se partimos de um range de 90% e ele continua com 47%, temos então ele a continuar com um bocadinho mais mãos. Mas eu diria que a maior parte do field, provavelmente neste cenário, fold a weak pair. Ok. É o que eu acho, é o que eu tenho visto. Já tenho tido jogadores a fazerem este fold e a mostrarem-me weak pair. Ok. Pronto. E eu acho que este cenário, provavelmente contra um jogador recreativo que não tem informação
nenhuma acerca do nosso jogo e que estamos a fazer muito isto em bluff, provavelmente ele vai foldar aqui e só vai continuar, portanto, com 40%. Se ele só continua com 40%, portanto, nós fazemos aqui uma regra de 3 simples, portanto 40% está para 90%, assim como X está para 100%. Por isso, fazendo aqui as contas, 0,4 vezes 100 a dividir por 90 dá 44,4%. Ele só continua com 44,4%. Para ele se defender contra este check raise, teria que defender aqui, ou este número teria que ser superior a 50%. É certo que colocamos aqui o cenário, diria talvez um bocadinho otimista para nós, mas também convém lembrar outra coisa, é que apesar de tudo, ainda temos alguma equidade na mão, ok? Por vezes acontece fazer este check raise, levar call e acerto, por exemplo, uma dama ou um 9 e o adversário tem 7x ou tem 4x e acaba por chegar a showdown e ganhar a mão. Por isso, aqui, como podem ver, contra o range com que ele continua, ainda tenho 21% de equidade. Por isso, não sendo um spot super lucrativo, acho que é um spot que podemos aproveitar, especialmente quando o jogador é tão loose. Quando ele é tão loose, tem um range muito difícil de defender. Eu não sei se eu fiz, olha, por acaso até fiz o check raise e resultou. É claro que não é o resultado que torna a jogada boa ou má, mas é só terem noção, pensarem um pouco nos ranges e não irem naqueles esquemas de muitos vídeos de póquer só da questão do balanceamento. Ai, se eu fizer isto, estou a fazer muito, estou a fazer pouco. Ai, as frequências. Mas contra um jogador recreativo, provavelmente nunca mais vão jogar com ele. Não se preocupem com isso nestes casos, ok? Isso é para quando estão a jogar com jogadores regulares contra os quais têm uma amostra muito grande. Aqui isso não é muito relevante. A próxima mão que tem algum mínimo de relevância é esta. Não é que tenha uma relevância em especial. Aqui dou call na small blind com 10-7 suited. Isto pode parecer um pouco loose, mas na realidade acho que é o tipo de situação em que se o adversário que abriu no botão tiver um range largo, se não for propriamente um jogador muito competente, e eu aqui não tenho muita informação dele, por isso normalmente quando não tenho muita informação é porque não é um jogador regular. O nick dele parece ser português, mas isso às vezes engana. Normalmente quando há um jogador português eu não conheço, em regra é um jogador recreativo. E então, o que é que acontece? Temos este flop, ele C beta e eu decido dar check raise. Tenho apenas um gut shot, tenho uma muito marginal, mas geralmente este é o tipo de board que acerta bastante no meu range, na small blind. Não vamos ter ali na small blind um range muito largo, vai ter muitas broadways, por isso este é o tipo de range que acerta, é o tipo de board que acerta muito no meu range. E no range dele vai ser um range muito mais largo, que sim, vai ter ali umas quantas combinações que eu não vou ter, como ases, reis, damas, etc. Mas provavelmente não vai ter tantas combinações, ou melhor, vai ter muitas combinações que falham completamente aqui esta board. É um bocado aqui a ideia. E no fundo, se formos a pensar num ponto de vista de jogo explorável, que é o que me interessa mais contra um jogador que eu não conheço, ou pá, que aparenta ser um jogador recreativo, é ele vai ou não vai ter aqui a capacidade de se defender contra este check raise. E a resposta eu acho que na maior parte dos casos é não. Acho que na maior parte dos casos ele aqui se tiver ace high vai fazer fold. Ainda mais se calhar do que na board que vimos anteriormente. Por isso eu aqui aplico o check raise e ele acaba por fazer fold. É bom o seguinte que tem alguma relevância, diria, só para vos passar aqui um pouco um conceito. Temos aqui uma situação em que tenho 10-8 suited na small blind, na big blind está um jogador regular, português, tenho uma amostra significativa e aqui, lá está, vou querer ter algum tipo de balanceamento quando estou a jogar contra este tipo de jogador. Aqui entra de limpo, que acho que é o tipo de mão que acho que funciona bem em limpo no geral, é o tipo de mão que não gostamos muito de fazer raise e depois levar re-raise. Fica ali é aquele tipo de mão que ficamos um pouco naquela incerteza se devemos dar cola a tribet ou não.
Por isso eu acho que acaba por ser interessante, é o tipo de mão com o qual podemos dar limpo e com este tipo de stack se calhar dá call, a menos que o raise dele seja muito grande. Aquele flop middle pair, e aqui nós temos que pensar um pouco, ter um range mais ou menos balanceado. Não quero fazer aqui como faço contra o jogador recreativo, se calhar contra o jogador recreativo aqui entrava de limpo e se betava quase tudo, inclusive este 10-8 suited, porque aí contra esse tipo de jogador é um jogador mais imprevisível, que eu não sei bem como é que ele vai reagir, não sei se ele depois, se eu checar, se ele vai mandar 3 a fundo com 2x, não é? Que às vezes acontece. Já tenho visto casos de jogadores recreativos, nós checamos para eles, eles apostam, ponto, independentemente daquilo de terem valor de showdown, não terem, por isso não gosto muito de me envolver nesse cheque fora de posição contra esse tipo de jogador. Quanto ao jogador regular, em regra, a situação é diferente. Vamos checar aqui alguns valete X, alguns 10x, alguns flush draws, alguns straight draws, algumas traps. E vamos também betar outras tantas combinações também desse tipo de mouse que eu referi. Aqui neste caso, 10-8 suited, acho que é uma mão que fica bem. Temos um backdoor flush draw, fica bem no nosso range de check, e ele acaba por checar também. Aqui acho que a mão fica até com valor suficientemente interessante para betar, provavelmente. Acho que, embora ele possa ter aqui alguns 10x quando dá este checkback no flop, e acho que eventualmente foi por isso que eu também aqui chequei novamente. O facto de ter sido uma carta que me permite dar call também me terá eventualmente feito isso. Enfim, contra regulares, acho que é um pouco opcional aqui. Acho que podemos betar com alguma frequência e checar com outra frequência. Aqui, obviamente, quando chego ao river e faço um flush, acho que tenho que apostar, até porque ele provavelmente vai ter aqui algum valor de showdown. Caso contrário, ele provavelmente já tinha apostado. Por isso, ele provavelmente aqui vai ter um 10x ou um 9x e ele acaba por dar call e tem um 9x. Ok. A mão seguinte, que tem algum interesse de falar, na minha opinião, é esta. Abre 9-5 suited no botão, com 59 BBs. Não sei se vocês, se calhar, é o tipo de mão que não estão a abrir, mas se não estão, deviam abrir. Aqui o range. Range no botão, 9-5 suited, tenho aqui como abrir, se a Big Blind for fraca, com stack 40 BBs mais. Mas acho que vocês podem abrir, se calhar independentemente da situação, mas especialmente se a blind for fraca, se calhar até podem abrir um pouco mais que isto do que o que está aqui, porque o que é que está a acontecer? Os jogadores da Big Blind estão a dar cada vez mais call e dão um pouquíssimo a tribet, e então isso permite-nos abrir um pot, o jogador dá call para acertar na board, na Big Blind, ok? Ele dá call para acertar na board e faz check fold quando falha. Nós mandamos a nossa c-bet e ganhamos o pot, ok? Por isso torna-se cada vez mais lucrativo quando os jogadores são fracos, os jogadores que estão nas blinds. Este jogador só tem uma mão, presumo que seja um jogador recreativo, francês, eventualmente, por nome Melanie, não sei. E aqui temos um jogador português que tem status de regular, também é um nick que eu conheço, embora eu jogue assim muitas vezes. Mas pronto, também ele não tem uma tribet muito elevada, tem uma tribet de 5%, que é baixo no geral. Aqui, se calhar, se tivéssemos um jogador com uma tribet muito alta, diria algo como 10, 12% no global, não na small blind. Na small blind, provavelmente, quem tenha uma tribet de 10% no total vai ter na small blind uma tribet bastante mais alta que isso, algo como, sei lá, 15% ou coisa assim do género. Pelo menos mais de 12%. Mas pronto, acho que é uma abertura perfeitamente legítima. Eu abro flop top pair e este jogador sai a duncar e o jogador recreativo no Big Blind dá call. Logo aqui temos o tipo de situação que, apesar de termos top pair, não estamos propriamente muito entusiasmados aqui com esta situação, porque geralmente, ou não é geralmente, eu diria que provavelmente até geralmente,
A maior parte das vezes há aqui um jogador que tem um 9 com um kicker melhor. Já aconteceu umas quantas vezes, embora aqui a board seja tão conectada que há aqui tanto draw que eles podem ter, que é possível que ainda assim tenhamos a melhor mão, mas não estamos propriamente muito entusiasmados nesta situação. Acho que aqui o raise não faz nenhum sentido. Às vezes vê-se alguns jogadores recreativos darem raise com este tipo de top pair, isso é um erro muito grande, especialmente com este tipo de stack. Uma coisa era, vá, se eu tivesse aqui, vamos imaginar que eu tinha aqui 4000 fichas ou 5000 fichas, se calhar teria que meter as fichas, porque é o tipo de situação que tem top pair, já está tanto dinheiro lá no meio. Se eu tiver 4000 e tal fichas, já está lá mais do que a minha stack, por isso provavelmente nesse caso teria que meter as fichas todas. Mas com este tipo de stack isso não faz qualquer sentido dar aqui raise. Acho que o fold não acho que seria horrível. Mas acho que o call é provavelmente a melhor opção, tendo em conta que a board é muito conectada e que eles podem ter muitos draws ali. E em posição vamos conseguir realizar a equidade com mais frequência. Se calhar é o tipo de spot, se eu estivesse no lugar deste jogador, aqui entre dois tornava-se mais complicado. Ou se eu tivesse, por exemplo, vamos imaginar que isto era um torneio forehanded e eu estava no cutoff e o botão ainda estava por falar. Se calhar aí o fundo seria mais interessante assim. Acho que o call é legítimo. Depois este jogador faz este shove. E aqui acho que é o tipo de situação que às vezes muitos jogadores criativos darem aqui call com este tipo de top pair com um kicker muito fraco. E eu acho que aqui é preferível fazer fold. É certo que a board tem muitos draws, ele pode perfeitamente estar aqui a fazer este shove com um combo draw, mas mesmo que ele tenha uns quantos ou bastantes combinações de combo draws, aqui neste turn ele também seguramente vai ter combinações de dois pares, vai ter algumas combinações de trio que ele pode ter jogado assim. Por isso, contra o range dele, eu não vou ter estes 41% de que necessito para dar o call. Por isso acho que aqui a única opção que eu tenho que tomar é fazer este fold. Aqui, em relação a esta mão, não tem muita história, mas é só um pequeno ponto que convém referir, porque se calhar muitos de vocês não estão familiarizados com este tipo de situações. Aqui temos 38 bebês, mas no fundo o que é relevante aqui é o stack deste jogador, que são 15 bebês. E este é o tipo de situação em que fazer shove vai ser lucrativo. Por isso, eu nestas situações não quero fazer limp e depois eventualmente se o jogador fazer shove e eu ficar na dúvida se tenho ou não tenho cuidado suficiente para dar call, se o range do adversário é ou não é muito tight. Tenho uma mão bastante boa e acho que aqui a única opção que eu vejo como viável é fazer o shove. Como é que vocês sabem isso? Vocês, se por exemplo tivessem adquirido o meu primeiro curso de MTTs, teriam acesso a este tipo de fecheiro. É um fecheiro que tem então uma tabela de push, onde vocês podem ver quais são os ranges de Nash, ou seja, ranges de GTO que vocês podem fazer aqui o all-in de forma lucrativa, ou seja, não há um range que o adversário possa ter ali que lhe permita defender-se contra este shove, ok? E depois mesmo que vocês digam assim, o adversário pode haver aqui algumas mãos que não são shove, porque nós não vamos chovar aqui ases, reis, damas, não sei o quê. Ok, está bem, mas a maior parte dos jogadores não vão sequer defender com o range que deviam defender, por isso se vocês virem aqui o call, o jogador devia dar call com este range. Agora pensem assim, qual foi a última vez que vocês viram um jogador recreativo? Vocês chovaram aqui 15 bebês e ele deu-vos call com valete 7 suited. Eu nunca vi, quer dizer, a menos que haja ali algum bounty, às vezes quando há bounties, os jogadores, mesmo os recreativos, alargam o range, e no fundo até devem fazê-lo, embora até um certo ponto, não devem também dar call com qualquer boneco, como se costuma dizer, mas pronto, mas em condições normais, acho que um jogador recreativo ou a maioria do field não vai dar call com este range, mesmo eu
Se vir um jogador chovar, um jogador que eu não conheça, não vou dar call para 15 bebês com este range todo, porque não sei, para o fazer teria que saber que ele estava a usar aqui estas tabelas. Ok, e não sabendo isso, estou sujeito a dar um call negativo. Mas pronto, era só para terem aqui uma noção de como é que esta situação funciona, quais são os ranges que devem usar e acho que é sempre conveniente terem este tipo de ferramenta para vos ajudar nas mesas. Agora aqui uma mão para vocês verem que também faço asneiras como todos, não é? Às vezes há aquelas pessoas que comentam na internet, epá, sabes tudo, não sei o quê, falam deste ou daqueles jogadores, sabem tudo, sabem tudo. Eu sei que isso às vezes é uma expressão, mas obviamente ninguém sabe tudo e mesmo quem sabe muito também comete erros, seja por desconcentração, seja por que razão for, seja porque aquele momento não está a pensar bem na situação. Eu aqui acho que joguei bastante mal esta mão. Aqui defender acho que é obrigatório. Um jogador faz um Open 2.5x, um jogador 48-42, portanto parece luxo, mas também são só 26 maus. Não dá para concluir muito, mas geralmente um jogador que mesmo numa amostra tão pequena tem um VPIP para flop race tão alto é porque é capaz de ser um jogador ahm, bastante agressivo. Mas pronto, acho o call obrigatório. Ele depois aqui checa para mim. Eu acho que aqui tem que apostar. Se for contra um jogador regular, ok, percebo que de vez em quando tenha aqui uns quantos 5x no meu range de checkback. Um, o meu rei X acaba por ter se calhar algum valor de showdown contra esse tipo de jogador regular. Agora aqui contra um jogador que eu não conheço de lado nenhum, recreativo, parece bastante agressivo, ele pode perfeitamente estar aqui em check give up e então acho que devia ter apostado. E depois de não ter apostado aqui, também, ok, estou se calhar aqui a apostar para tentar negar a equidade se ele tiver uma mão qualquer pior que a minha, que tenha uns quantos altos para me bater, mas acho que no geral acho que devia ter apostado no flop. Até consigo perceber a aposta no turn. Depois no River é assim, já estou. Acabo por transformar a mão em bluff. E epá, acho que é o tipo de jogador que não vai aqui fazer muito fold. Depois de ter feito check call turn, diria que geralmente não é um jogador que venha aqui para. Como diz o outro, para foldar ele tinha ficado em casa e aqui é um bocado a situação, ok. Contra um jogador que pensa o jogo, se calhar ele pode pensar, se ele checou no flop e betou o turn e river é porque a partida não vai ter aqui, não é uma linha muito consistente com bluff, mas aqui este jogador não vai ter esse nível de pensamento, por isso ele provavelmente aqui vai ter um par, ou 7x, 6x, 9x, o que for, e vai estar em check call mode, ou eventualmente até check raise se a mão dele melhorou ali no River, que é o mais provável, ou então se ele fez algum tipo de slow play. Por isso acho que perdi aqui mais fichas que aquilo que devia ter perdido neste spot e era só para vos mostrar esta mão e para que vocês também não façam estas asneiras que eu fiz aqui. Acho que mais vale simplificar quanto a este tipo de jogador apostar no flop quando temos ali um, um draw, neste caso um open-ended. Acho que é preferível jogar assim do que jogar como eu aqui diria que tentei aqui inventar e acho que não é isso que se pretende nestes limites e contra este tipo de jogador. Ok, depois daqui de uma série de mãos em que tive que chovar, outras quintei de limpo e dei stab. Cheguei a dobrar ali com duques contra as dama. Pronto, fui-me aguentando aqui no torneio. Este torneio é um torneio per turbo, portanto as blinds. É certo que o facto de ser zoom permite que se jogue muitas mãos rapidamente. Os níveis são 3 minutos e portanto as blinds estão constantemente a subir. E por isso acaba por ser aqui um exercício de sobrevivência muito, muito exigente que ocorre neste torneio. Aqui esta mão só para chamar a atenção mais uma vez para um ponto importante. Esta mão fica ligeiramente fora do range de chove em Nash. Se calhar contra um jogador random ainda assim é capaz de ser mais EV o chove, porque ele não deve dar call
se calhar não dá call com tanto como devia, mas de qualquer forma, estando fora do range de Nash, podemos colocar esta mão no nosso range de limp. Flop bem, flop top pair. Contra o jogador recreativo random, é como eu digo, acho preferível betar quase tudo, e aqui é o que eu acabo por fazer. A leve mini raise, e obviamente não estamos muito contentes com isto, estamos a perder para todos os top pairs que ele possa ter, ou melhor. Mas ele está aqui a dar-nos um preço muito bom, temos o backdoor flush draw também, por isso acho que tem que dar aqui o call. O turn é um 8, completa o draw mais óbvio que ele pode ter, embora eu não sei se ele vai jogar dama valete em mini raise ali no flop, é possível que sim. Não dá para escolher muita coisa dos jogadores random atualmente, jogam de uma forma cada vez mais imprevisível. Mas é o tipo de situação que eu estou um bocado a dar float ali no re-raise dele, e só vou continuar no turn se melhorar, e estou eventualmente na esperança que ele esteja num bluff completo e até possa fazer check back no turn. Quando isso não acontece, aqui só temos que fazer fold, ok? Vejo muitos jogadores aqui agarrarem-se ao top pair. Temos um top pair com kick muito fraco. Uma coisa era ter aqui às 10, ok? Porque aqui a questão é, este jogador provavelmente não devia jogar, embora com estas stacks até faz sentido jogar rei 10, assim. Mas muitas vezes os jogadores jogam top pair com kicker fraco como se fosse nuts. E isso faz com que se nós tivermos uma mão como top pair, top kicker, temos que obviamente ir de call down com esse tipo de mão. Aqui esse não é o caso, aqui nós estamos a perder para todos os 10x, que ele vai fazer, ou pode jogar assim, não é? Valete 10 também ficou aqui com open ended, as combinações de dois pares, tudo isso. Portanto, estamos a perder para quase tudo, só estamos aqui a ganhar para algum bluff completo que ele tenha, ou algum overplay de segundo par, que às vezes acontece com estes jogadores, mas é uma situação que só temos que fazer este. Aqui uma mão interessante contra um jogador regular português, bastante agressivo. Ele abre no botão, temos aqui uma amostra bem grande, ele abre 65% no botão, e eu vou defender aqui com quase tudo versus mini raise. É certo que muito do meu range vou chovar, mas esta mão, por exemplo, qualifica para defender. E geralmente quando eu defendo aqui, com este tipo de stack, temos que ter noção que fazemos um par ganha imenso valor quando temos uma stack curta, ok? Por isso aqui geralmente quando eu dou aqui este call, o meu plano é num flop decente para a minha mão fazer check shove. Isto porquê? Porque eu sei que o adversário vai falhar a board imenso, ok? Ele vai falhar com este range de 65%. A maior parte das boards ele vai falhar, diria, para aí 60% das vezes. Se calhar em média mais ou menos isso. Por isso aqui quando eu flop este, é certo que parece bottom pair e vocês podem dizer assim, mas se faz aqui chove só levas call de mãos melhores. Epá, sim, provavelmente só levo call de mãos melhores, mas quando nós estamos aqui a meter as fichas, vamos ganhar fichas de duas formas. Portanto, vamos ganhar o que já está no pote vezes as vezes que ele vai fazer full, que aqui eu diria que vão ser imensas vezes. Eu acho que ele aqui vai dar copo provavelmente com qualquer par. Mas mesmo assim não sei, às vezes pode haver alguns regulares que até foldam aqui um 6x, e se for esse o caso ainda melhor para nós, porque nós estamos a perder para quase todos os 6x. Por isso, vamos ganhar a porcentagem de vezes que ele vai foldar, que eu diria que são para 60, 70% das vezes que ele vai fazer bet fold aqui. E quando levamos call, a maior parte das vezes vamos ter 5 altos, ainda assim. Por isso, 5 altos ainda é cerca de 20%. Portanto, vamos depois ganhar 20% do pote total. Por isso eu acho que é o tipo de spot contra um jogador regular que vai ter aqui um range muito largo.
Eu prefiro jogar assim do que estar aqui a jogar em check call e depois ele manda outra vez ao turn. E assim garantidamente realizamos a equidade, metendo aqui as nossas fichas e a maior parte das vezes o que vai acontecer é isto, ele vai foldar. Ok? E se vocês tiverem alguma dúvida se esta jogada é ou não lucrativa, arranjem um programa que é o Card Runner ZV, e se colocarem lá esta mão, podem verificar que este check show é lucrativo, ok? Contra este tipo de range vai ser lucrativo, ok? E o vídeo já vai longo, só para terminar então esta parte 2. Só aqui uma mão que tem só assim um pequeno, enfim, é só um pequeno ponto que eu acho que é relevante. Que é, vejo aqui muitos jogadores que e eu próprio, em tempos, há muitos anos atrás, tinha estas teorias. Ah, não podes abrir aqui porque o jogador da small blind, se ele fizer all-in, tu tens que dar call. Pá, isso aqui não é problema. Não é isso. Nós aqui, se ele fizer isso, nós temos a cuidado suficiente para dar o call contra ele. Ainda por cima aqui acresce que, sendo um torneio de QOs, obviamente eu aqui não tenho informação de quanto era o QO deste jogador, mas quanto mais alto ele for, mais apetecível é abrir aqui, porque nós queremos jogar aqui o nosso novo set-off, ou outra mão que seja, contra este jogador, ok? É claro que muitas vezes acontece, nós abrimos, este jogador vai chovar, e este jogador, e bem, com esta stack, isola para tentar ficar ele com o bounty deste jogador. Mas muitos jogadores não, um jogador não regular não vai ter essa, ou muitas vezes não vai ter essa perspectiva, não vai estar atento, não vai perceber o que é que se está a passar e não vai fazer esse movimento. Por isso, nós acabamos por ter aqui uma oportunidade boa para ganhar um bounty, especialmente então quando há bounties em jogo, nós devemos abrir um bocadinho mais, quando há jogadores atrás que que tem menos fichas que nós e especialmente quando dar o call não afeta muito. A nossa stack aqui temos 21 BBs, obviamente não é uma big stack, claro que não, mas também não é perdermos aqui estas 5 BBs que vai alterar dramaticamente a equidade do nosso torneio. Por isso, quando assim é, eu estou aqui bastante contente em dar este call e aqui acabamos por ganhar este bounty. E pronto, fica por aqui a parte 2, um bocadinho mais longa do que aquilo que eu pretendia, mas acho que é importante cobrir aqui as mãos que realmente têm algum interesse. Não quer dizer que não houvesse aqui mais mãos com pontos interessantes, mas no geral é muito o tipo de spot que eu falei, muito limpo na small blind e step no flop, usar as tabelas de chove. E pronto, esses pontos essencialmente já tinha falado anteriormente. E pronto, fica aqui a parte 2. Ver então se em breve grave a parte 3. Obrigado por terem visto os meus vídeos. Se tiverem interesse nos meus serviços de coaching ou nos meus cursos, entrem em contato comigo através da minha página de Facebook. Eu respondo sempre a toda a gente, mesmo que não responda de imediato. Ok. Então um abraço, boa sorte nas mesas.